Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. Efésios 2, versos de 1 a 3. E depois nós iremos Romanos 3, 10 a 12. Meus irmãos, nessa manhã nós estamos iniciando uma série de exposições da nossa doutrina reformada. Outubro nós comemoramos o mês da Reforma Protestante. Em 1517, houve um movimento dentro da igreja cristã em que algumas verdades bíblicas foram expostas e foram colocadas para discussão. Surge então o movimento denominado a Reforma Protestante. E são esses documentos, esses valores que definem a Igreja Presbiteriana do Brasil. Este movimento que surge no século XVI, vem trazendo sanidade, vem trazendo robusta fé no meio do povo de Deus. Então, neste domingo, pela manhã e à noite, estaremos iniciando um momento de discussão, de apresentação da nossa base teológica, da nossa base doutrinária. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que é depravação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu queria que você marcasse esse texto, deixasse anotado essa página, e vamos ler Romanos, capítulo 3, os versículos 10 a 12. Romanos 3, de 10 a 12. Você pode acompanhar também o texto que está projetado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Eu quero nessa manhã abordar esta doutrina da depravação. A permanecer comigo nesta importante doutrina bíblica que perpassa toda a revelação bíblica e que é muito cara a nós reformados, especialmente presbiterianos. O pastor reverendo Paul Washer, ele fala algo muito importante. Ele diz: Deus é bom. E isto é terrível, segundo ele, porque somos maus. Sproul vai dizer: não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. A nossa confissão de fé de Westminster, que surge em 1647, no seu capítulo 6, ela sim expressa essa doutrina. Diz assim:
Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e justo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma, sendo eles o tronco de toda a humanidade. O delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Meus irmãos, minhas irmãs, toda a religião e filosofia humana no mundo, exceto o cristianismo bíblico, tem sustentado que o homem é basicamente bom e aperfeiçoável através de seus próprios esforços. No século XVIII, no século XVII, o filósofo inglês John Locke acreditava que o homem nascia como uma lousa branca, chamada tábua rasa, de inocência. No século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês, acreditava que o homem era bom. Este é o pai da filosofia humanista, que coloca o homem antes de Deus. Ele disse assim: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O islamismo ensina que todos são nascidos puros e naturalmente bons, até que sejam desviados pelo ambiente. Então, veja, o homem é visto como aperfeiçoável quando é corretamente guiado e lembrado na unidade de Alá. Porém, apenas através da revelação de Deus na Bíblia é que podemos entender a total depravação do homem, que mostra ser ele totalmente incapaz de salvar a si próprio ou de fazer obra meritória qualquer que seja boa à sua salvação. É assim que cremos. É isso que está no texto sagrado. Então quero agora começar com vocês, falar sobre a depravação total, olhando os históricos dos nossos concílios. Essa é uma verdade redescoberta, especialmente durante a Reforma Protestante do século XVI, que transformou a Europa e tem impactado todo o mundo até hoje. Os pais da igreja, no século III já, o pai chamado Tertuliano, vai assim se expressar: o pecado tornou-se um elemento natural do homem, presente desde o nascimento, condição hereditária, abrangendo toda a raça humana. Esse é o primeiro indício da doutrina do pecado original. Tertuliano afirmava que a propagação da alma envolvia a propagação do pecado. Isto quer dizer que no momento da concepção, a alma se origina através de um processo natural, conforme o salmista Davi, em Salmo 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, diz o rei Davi. Agostinho, já no século IV, ele vai dizer que através do vínculo orgânico entre Adão e seus descendentes, é que aquele que transmite a eles a sua natureza caída, juntamente com a culpa e a corrupção que lhe segue o rastro. Toda a raça humana estava germinalmente presente no primeiro homem, pelo que também ela realmente pecou em Adão. Martinho Lutero vai assim se expressar acerca dessa doutrina. Assim, Adão e Eva eram puros e saudáveis. Tinha uma visão tão aguçada que podiam enxergar através de uma parede e ouvidos tão bons que podiam ouvir qualquer coisa a 3 quilômetros de distância.
Todos os animais eram-lhes obedientes, até mesmo o sol e a lua sorriam para eles. Mas depois o diabo veio e disse: vocês se tornarão como os deuses. E assim por diante eles pensaram: Deus é paciente, que diferença faria uma maçã? E num estalar de dedos, ela estava diante deles. E isso ainda está pendurando a todos pelo pescoço. João Calvino, nas Institutas, no volume 2, ele fala dessa doutrina da seguinte forma: como a vida espiritual de Adão era permanecer ele unido e ligado ao seu Criador, assim também, ao alienar-se dele, veio-lhe a morte da alma. Portanto, não surpreende se, por sua defecção, afundou na ruína sua posteridade aquele que perverteu, no céu e na terra, toda a ordem da própria natureza. Gemem todas as criaturas, diz Paulo, não por sua própria vontade sujeitas à corrupção. E ele continua: caso se busque a causa disso, não há dúvida de que estão a sofrer parte daquele castigo que o homem mereceu, para cujo proveito elas foram criadas. Portanto, quando de alto a baixo, por sua culpa, atraiu a maldição que graça por todos os recantos do mundo, nada há de ilógico se ela for propagada a toda a sua descendência. Logo, depois que a imagem celeste foi nele obliterada, não sofreu sozinho esta punição que, em lugar de sabedoria, poder, santidade, verdade, justiça, ornamentos de que fora ataviado, lhe sobreviessem as mais abomináveis pragas: cegueira, fraqueza, impureza, fatuidade, iniquidade. Mais ainda, nas mesmas misérias, enredilhou e submergiu sua progênie. Agora, em 1618 e 1619, vai surgir então, na Holanda, uma reunião que é chamada de Sínodo de Dort. Esse Sínodo de Dort reuniu cerca de 84 teólogos, mais 18 comissários de várias partes da Europa, que após 7 meses de estudos e debates, publicou um documento com 5 capítulos, que fora em resposta a 5 pontos de protestos de discípulos de um seminário na Holanda. Os discípulos eram de Tiago Armínio. E esse texto que eles produziram no Sínodo de Dort ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Esse texto surge como homenagem ao reformador João Calvino. E esse documento reestabeleceu todas as doutrinas que haviam sido sustentadas por praticamente todos os reformadores e pelos pais da igreja. Os líderes da reforma do século XVI concordavam com Agostinho no sentido de que o homem é totalmente depravado e arruinado em seu estado natural, separado da graça de Deus. Todos os reformadores eram unânimes em sua visão de que o homem era completamente impotente em seu estado de pecado e totalmente dependente da soberania de Deus para a sua salvação. O ponto para os reformadores não era apenas se Deus era o autor da justificação, mas também da fé. A questão em tela era até onde o cristianismo era um relacionamento com Deus que dependia unicamente de Deus para a salvação e tudo mais, ou de nossa autoconfiança e autoesforço. O ponto crítico para a determinação da resposta a essa questão era ter um correto entendimento da natureza do homem e de sua capacidade ou carência decorrente desta condição. Assim, o primeiro ponto dos líderes da igreja que se encontraram no Sínodo de Dort, na Holanda, entre 1618 e 1619, para responder aos arminianos, era relativo ao pecado e seus efeitos na natureza humana. Essa doutrina é determinante para as doutrinas seguintes. Portanto, começamos hoje com essa doutrina, a depravação total do homem. E eu preciso dizer para você, e você já sabe, Deus salva pecadores. Pecadores não
salvam a si próprios de forma nenhuma, nem dividem a glória da salvação com Deus. A Deus, apenas a Deus, seja toda a glória. Segundo lugar, depravação total como morte em pecado. Eu quero que você abra lá em Efésios 2, o texto que lemos. Assim que Paulo começa a explicar para os efésios os passos pelos quais Deus irá cumprir o seu propósito de salvar seus eleitos, ele lembra a eles do estado em que se encontravam antes de serem feitos vivos em Cristo pela sua graça. Está lá, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Paulo está falando de nosso estado espiritual antes de sermos nascidos de novo. A fim de nos tornarmos vivos, saindo da morte do pecado, devemos nascer do céu pelo Espírito de Deus, através da lavagem pela palavra de Deus. Veja o que Jesus respondeu em João 3,5. Em João 3,5. Em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E 1 Coríntios 6,11. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, está lá o versículo 11. Coloca lá para mim, por favor. 1 Coríntios 6,11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E Efésios 5:26. Em verdade te digo, disse Jesus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, a nossa condição de morte espiritual é o que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus os criou retos e bons, com um relacionamento correto com Ele. No jardim do Éden, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e ordenou, Gênesis 2, versículos 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão e Eva intencionalmente desobedeceram o Senhor e comeram do fruto da árvore. Depois de serem enganados por Satanás e comerem do fruto proibido, eles caíram de seu caminho com Deus em morte espiritual e, consequentemente, também morte física. Adão era o líder, o representante de toda a raça humana. Sua queda em pecado significou que toda a sua posteridade iria herdar uma natureza pecaminosa. O pecado, meus irmãos, o pecado singular de Adão, penalizou toda a humanidade. É isso que a revelação bíblica nos aponta nesses textos. Paulo explica isso aos romanos, como isso aconteceu. Romanos capítulo 5, o versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pode-se comparar o pecado de Adão para a raça humana como alguém colocando veneno em um recipiente de água pura. Daquele momento em diante, toda porção da água se tornou venenosa, de forma que é impossível obter até mesmo uma pequena porção de água do recipiente que seja pura. Toda a água daquele recipiente está contaminada pelo veneno, tal qual o pecado de Adão contaminou toda a nossa pecaminosidade. Igualmente,
O ato de pecado de Adão poluiu a corrente sanguínea da raça humana com o pecado desde o momento da concepção. Essa verdade se evidencia em toda a revelação bíblica. O rei Davi confessou a Deus após ser confrontado pelo profeta Natã do seu adultério, dizendo, Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Meu irmão, minha irmã, essa doutrina tem a ver com você e comigo. Com todo respeito ao que você pensa diferente, ao que você acha diferente, nessa manhã eu preciso ser essa verdade. Essa doutrina tem a ver contigo e comigo, tem a ver com toda a raça humana. E é palavra dura, eu sei que é a palavra indigesta, mas presta atenção no que a Bíblia está dizendo sobre essa doutrina, sobre essa verdade que perpassa toda a história e que atinge toda a raça humana. Sua natureza pecaminosa vinha do que ele era e havia sido desde o nascimento. Davi também expressa isso no Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Jó e seus amigos, Elifaz e Bildade, expressam que o homem não é puro. Jó, capítulo 14, versículo 4, ele vai dizer, quem na imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Elifaz diz em Jó capítulo 15, de 14 a 16, quem é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe iniquidade como a água. Esta é a verdade bíblica acerca do ser humano. Voltemos lá para Efésios agora, o versículo 3. Diz o apóstolo Paulo, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nossa condição espiritual não decorre do que fizemos, mas decorre do que somos naturalmente desde o nascimento. Isso significa que a única maneira de escaparmos da condição da morte espiritual é o que nos encontramos, é que Deus use de misericórdia e radicalmente nos transforme através do novo nascimento. Jesus vai dizer a Nicodemos em João 3, de 5 a 7, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E o apóstolo Paulo escreve em João 1, 12 e 13. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em outras palavras, essa transformação em uma nova vida ocorre somente pelo poder e pela vontade soberana de Deus. E aí, meu irmão, com relação à salvação, há duas visões teológicas bem opostas, bem diferentes. Eu quero falar primeiro a dos arminianos. Os arminianos viam o homem como uma pessoa se afogando no mar. Ele está batendo seus braços e pernas, tentando manter sua cabeça fora d'água, ele precisa de ajuda. Seus pulmões estão se enchendo de água, mas ele ainda está vivo e é capaz de fazer algo para ajudar a si mesmo. Jesus aparece em um bote e joga ao homem afogado um salva-vidas. O homem alcança e segura o salva-vidas por sua própria fé e força. Esta é a visão dos arminianos. Então, Jesus o puxa seguramente para o bote que segue para a vida eterna. Agora, os calvinistas bíblicos entendem da seguinte forma. Vem o homem estando totalmente afogado e morto, no fundo do mais profundo oceano. Ele tem um coração petrificado. Ele não pode ver Jesus vindo para salvá-lo, porque ele está morto. Ele está morto. E morto é cego. Assim,
Como Jesus chamou Lázaro para se levantar da sepultura, após estar morto por 4 dias, assim Ele dá nova vida para os nossos pútridos corpos mortos. Em seu grande amor e sua grande misericórdia, Ele nos chama para uma ressurreição, em que nós ouvimos sua voz, porque fomos levantados para a vida, apesar de antes estarmos mortos. Então, nós não podemos dizer que tivemos qualquer parte em nossa salvação, mas que ela foi algo totalmente atribuído e realizado pelo nosso amado e poderoso Deus. Isto é o que nós cremos. Somente Deus salva os pecadores. Por isso que ele vai dizer em Efésios 2:1, e Ele vos deu vida, estando vós mortos. E Colossenses 2:13, ele vai dizer, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E agora então, em terceiro lugar, eu quero falar sobre depravação total como escravos do pecado. Tendo nascido com uma natureza pecaminosa, nós continuamente possuímos uma tendência a ter pensamentos maus, a falar palavras más e ter atitudes más. Na realidade, tudo isso é o que temos capacidade de fazer aos olhos de Deus, porque nós somos escravos do pecado e cativos do poder de Satanás. Não é que ninguém faça boas obras, não. Todos nós fazemos obras relativamente boas. Até mesmo o pior criminoso que possamos imaginar poderá fazer algumas obras relativamente boas. Ele pode amar a sua mãe e dar doces para as crianças da vizinhança. O chefe do tráfico pode oferir milhões de dólares do tráfico de drogas em uma vizinhança pobre, levando à ruína várias famílias e morte de várias pessoas. Contudo, ele dá festa para as crianças no dia das crianças, oferece festa de Natal com o Papai Noel, ele é festejado e suas boas ações são publicadas nas mídias sociais. Qualquer boa obra que fazemos, na realidade, é obra pecaminosa perante Deus, a menos que nós a façamos com a correta motivação de darmos glória a Deus e não ao nosso próprio orgulho. Como diz Isaías em capítulo 64, versículo 6, assim se expressa: mas todos nós somos como o imundo, a todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Deus está dizendo que nossas boas obras são como trapos manchados pela sujeira da menstruação de uma mulher. O Catecismo de Heidelberg dá uma boa definição para boas obras. Vai dizer, somente aquelas que são feitas através da verdadeira fé, de acordo com a lei de Deus e para a sua glória. Palmer vai explicar isso dizendo, de acordo com o catecismo, 3 elementos são necessários para se fazer verdadeiras boas obras: fé verdadeira, obediência à lei de Deus e motivo apropriado. Uma obra relativamente boa, diz ele, por outro lado, pode ter a correta aparência externa, mas não ser executada através de uma fé verdadeira ou para a glória de Deus. Assim, não cristãos podem executar ações relativamente boas, apesar de eles mesmos estarem totalmente depravados. Total depravação não quer dizer que nós somos tão perversos quanto possível. Não significa isso. Ninguém pode pecar todo o pecado que seria possível. Jesus reconheceu que mesmo os perversos podem fazer o bem, quando ele disse lá em Lucas 6:33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores
fazem isso. É através da graça comum de Deus que Ele restringe a maldade em todos e possibilita que elas possam fazer o bem relativo. Mas, mesmo o incrédulo reconhece a pecaminosidade do homem. Há um velho provérbio chinês que afirma: existem dois tipos de homem bons. Existem dois tipos de homens bons. Um está morto e o outro ainda não nasceu. Paulo relembra os cristãos em Efésios de sua condição anterior, dizendo lá em Efésios 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Difícil, né, irmão? É difícil. Eu sei que hoje está dando assim, né, uma náusea. Eu entendo você. Eu entendo porque esta doutrina, ela confronta o nosso orgulho. Essa doutrina confronta a nossa arrogância, confronta a nossa soberba. No fundo, nós sabemos quem somos. Difícil é sermos confrontados biblicamente e concebermos essas verdades eternas, como Deus enxerga a cada um de nós sem Cristo. Paulo está dizendo que eles estavam vivendo nas garras de Satanás, no controle de suas vidas. Jesus disse aos judeus que se opunham a ele, João 8,34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E ele continuou dizendo, João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis fazer-lhe os desejos. Aqueles escravizados pelo pecado estão sob o controle de Satanás. Essa é a condição de cada um de nós antes de reconhecermos Cristo como Senhor pela fé. 1 João 5,19, assim se expressa a palavra de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Assim, então, eu concluo a minha argumentação sobre a escravidão do pecado. Agora eu quero falar da depravação total como objeto da ira de Deus. Nosso pecado não é algo, meu irmão, não é algo, minha irmã, que Deus pega leve. Deus pega pesado. E eu sei que isso dói. Não, nosso Deus é um Deus santo, que não pode simplesmente olhar sobre o pecado ou tê-lo em sua presença. Absolutamente não. Como o profeta Abacuque diz em Abacuque 1,13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente. Sendo um Deus de justiça, o pecado deve ser punido. Todos nós merecemos ir, meu irmão, minha irmã, para o inferno. Paulo explica como os cristãos efésios viviam, lá no versículo 3 agora, do capítulo 2. Veja como ele explica isso. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A ira de Deus é contra nós, até mesmo pela nossa natureza pecaminosa, pois tudo deve ser feito para a sua glória somente. Desde o nascimento nós falamos mentiras e procuramos somente o nosso bem-estar. E as Escrituras vai nos dizer, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 10, olha lá. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus.
estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Esta é a verdade, a ira de Deus sobre os pecadores. E em quinto lugar, eu quero falar com vocês sobre depravação total como reino universal do pecado. Quando Paulo expõe aos romanos o porquê de precisarmos de retidão de Cristo para cobrir nossos pecados, ele cita o Salmo 14 e o Salmo 53, dizendo: não há justo, Romanos 3, 11 e 12, 10 e 11, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa citação do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, declara que não há ninguém justo aos olhos de Deus. Em segundo lugar, ninguém entende o que é bom. E em terceiro lugar, todos são incapazes mesmo de procurar a Deus. Eu quero expandir um pouco essa ideia. Outra forma de descrever nossa total depravação é como está sendo uma total incapacidade. Isso significa que o homem é incapaz de fazer o bem, de entender o que é bom, ou até mesmo de desejar o que é bom. Primeiro, todos são pecadores e necessitam da graça de Deus, já que ninguém é justo. A pecaminosidade do homem espalhou-se por toda a raça humana desde a queda de Adão, como Paulo disse em Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Essa pecaminosidade infiltrou-se na raça humana mesmo antes da entrega da lei a Moisés. Antes do dilúvio, em Gênesis 6,5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mesmo logo depois do dilúvio, o Senhor disse ao homem, Gênesis 8, 21, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Jesus nos ensinou que é de coração que procede toda a forma de pecado. E aí, ele vai dizer isso em Marcos capítulo 7, os versículos 20 a 23. E dizia: o que sai da boca do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Nada sai do corpo físico do homem que seja agradável de olhar ou agradável de cheirar. Da mesma forma que não existe nada que saia do coração do homem que seja agradável a Deus para a salvação. Romanos 13, 12, Paulo disse: não há quem faça o bem, não há quem faça o bem, não há um sequer. Esta é a verdade acerca do mal, do pecado para conosco. E finalmente, em sexto lugar, depravação total como mentes obscurecidas pelo pecado. Ninguém entende o bem. Não só todos os homens são mortos no pecado e escravos deles, mas suas mentes estão obscurecidas pelo pecado. O homem não regenerado não tem entendimento das coisas de Deus. Tais coisas são loucura para ele. Paulo declara que os não regenerados estão, conforme Efésios 4:18, eles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração.
Nos que diz respeito aos judeus descrentes, 2 Coríntios 3, 14 e 16, ele vai dizer: mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Paulo diz que os sentidos deles se embotaram. E o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o Evangelho, o véu lhe é retirado. Meu irmão, o Evangelho de João descreve a vinda de Jesus ao mundo como a vida que dá luz aos homens. E isto contrasta com esse embotamento na mente, com essa obscuridade na alma, com essas trevas densas que o pecado traz dentro da gente. Jesus é a luz de Deus que dissipa essa obscuridade, esse escurantismo da alma. João vai dizer em João 1,5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em João ainda capítulo 1, versículos 10 e 11, ele vai dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O problema que Jesus encontrou não estava em sua apresentação, ou estilo, ou suas habilidades de comunicação, de forma nenhuma. Ninguém teria feito melhor trabalho do que em comunicar essa verdade santa. Pelo contrário, eram os duros e descrentes corações que eram incapazes de entender a verdade luminosa em Jesus. Jesus vai dizer aos judeus em João 8, 46 e 47, se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João explica porque corações duros e obscurecidos de descrentes evitam a luz da verdade de Deus. Esta é uma razão bíblica. Em João capítulo 3, os versos 19 a 21, veja o que Jesus vai dizer. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Como Paulo falou do poder e da glória da cruz de Cristo aos Coríntios, ele explicou porque muitos a rejeitaram. Lá em 1 Coríntios 1,18, ele vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Essa doutrina da depravação total nos dá essa dura advertência dessa realidade bíblica, que tem a ver comigo e com você. Sem Cristo, não temos chance. Somos transformados pelo poder de Deus em Cristo Jesus, tão somente. Pascal, em 1623 a 1662, ele vai dizer: existem apenas dois tipos de homens, os justos, que se acreditam pecadores, e o resto, pecadores, que se acreditam justos. Esta verdade é profunda. Existem vários teólogos, meus irmãos, e vários pastores que passam a maior parte de suas vidas estudando
estudando a Bíblia, sem, contudo, nunca terem acreditado verdadeiramente nela. Você acredita nisso? Eu acredito. Há muita gente pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, falando coisas bonitas da Bíblia, mas nunca tiveram verdadeiramente um compromisso pessoal, visceral com as Escrituras. Eles não podem acreditar porque o Espírito de Deus não regenerou seus corações, não transformou a sua mente, não renovou a sua mente. Eles podem ser capazes de explicar acuradamente o Evangelho e as verdades da Bíblia e ainda rejeitá-las como mitos e histórias criadas para explicar eventos não entendidos antes da nossa era científica. E apenas pelo poder e pela iluminação do Espírito Santo é que uma pessoa pode entender as profundezas das verdades do Evangelho de Deus. Depravação total, como a incapacidade do homem de arrepender e acreditar. Nós somos totalmente incapazes de até mesmo procurar a Deus. Como Paulo diz, não há quem busque a Deus. De fato, o homem odeia a Deus. E o que ele representa? O homem odeia o bem e não se importa. É necessário um miraculoso trabalho de Deus para uma pessoa chegar à fé salvadora, como Jesus disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Um pouco mais à frente, Jesus repetiu o mesmo pensamento em João 6,65, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Isso quer dizer que ninguém pode escolher seguir a Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Todas as pessoas estão atadas ao pecado. A vontade é livre para escolher o que melhor acha, mas o que eles naturalmente pensam como melhor é não buscar a Deus. É não escolher a Deus. O homem natural não quer se submeter e servir a Deus. Isso é o que é naturalmente colocado. Ele rejeita a soberania de Deus em sua existência. Ele pensa que a felicidade da satisfação na vida não é encontrada na justiça de Deus. Apesar da vontade do homem ser livre para escolher, o Salmo 34:8 vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Mesmo com essa expressão bíblica, ele odeia o gosto do pão vivo que desceu do céu. Isto é uma verdade histórica. A vontade do homem natural está atada pelas correntes do pecado, que afeta o seu entendimento, a sua obscuridade, da sua visão turva, da sua visão que o cega. Porque o homem natural não pode ir a Deus. Jeremias vai dizer no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só aqueles que primeiramente têm a obra do Espírito de Deus em seu coração, são capazes de ir para Jesus. Assim que Paulo falou de um grupo de mulheres que se juntaram em Filipos, próximo ao rio, Lídia veio a crer, nos é dito que em Atos 16:14, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Eu quero dizer para você nesta manhã, quando você quer de fato ir a Deus, esse desejo já é uma resposta. A ação de Deus é que gera esse desejo e gera essa necessidade que se torna um ato de vontade. Você apenas responde a Deus. Naturalmente, você está morto. A não ser que Deus, pelo Espírito Santo, mova, provoque, chame, você está morto. Esta é a verdade bíblica.
Jeremias, que era um bom amigo do africano Ebed-Meleque, o qual havia lhe salvado das profundezas pantanosas de uma cisterna com uma corda, usou o homem negro para ilustrar uma verdade espiritual. Jeremias 13, 23. Olha só. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? A questão retórica colocada por Jeremias confirma o fato de que é impossível para qualquer um mudar de vida de pecado para fazer o bem, quanto mais alcançando justiça perante Deus. E eu quero concluir essa parte citando o grande pregador Charles Spurgeon. Ele vai dizer assim: você não poderia tornar um homem negro em branco, apesar de você poder tornar um homem branco em negro. Você pode fazer o que quiser por meio de corrupção, mas você não pode fazer nada através de correção. Você pode se fazer sujo pelo pecado, mas você não pode se fazer limpo espiritualmente por si mesmo. Faça o que fizer. Existe uma facilidade em ir para baixo. Você pode pular para dentro de um precipício bastante rápido, mas quem poderia ficar ao fundo de um alto despenhadeiro e saltar para o topo em um só pulo? O homem pode descer contra a sua vontade, mas não pode subir mesmo com a sua vontade. Você pode fazer o mal muito facilmente. Você pode fazê-lo com as suas duas mãos, gananciosamente, e fazê-lo de novo, e fazê-lo de novo, e de novo, e não se cansar dele, mas retornar ao caminho reto. Isto, segundo Spurgeon, é impossível. O que pode o homem fazer para mudar a sua natureza e se fazer um homem novo? Nada, nada. Absolutamente nada. Ouvir sermões, ir à igreja, dar dinheiro aos pobres e ajudar uma viúva a consertar seu teto vazando, não vão mudar o coração de um pecador. Todos os meios aparentes de que alguém possa utilizar serão inúteis. É somente a obra do Espírito de Deus que pode mudar um coração frio de pedra em um coração de carne que responde ao chamado de Deus. O homem continuamente pensa que ele deve fazer algo para contribuir para a sua salvação. Mesmo aquele que reconhece que a salvação é pela graça de Deus, ainda pensa que são eles quem escolhem a Deus e são eles que contribuem com a fé para acreditar. A questão que enfrentamos com relação ao ponto da depravação total ou depravação extrema é expressa por Palmer da seguinte forma: é Deus sozinho o autor da salvação ou também a fé? Deus contribuiu com o sacrifício substituinte de Cristo e o homem contribuiu com a sua fé? Ou a fé também é um dom de Deus? A salvação depende da parte de Deus, a entrega de Cristo na cruz, ou totalmente de Deus, a entrega de Cristo na cruz para morrer por nós, além de nos dar a fé. O homem mantém um pouquinho da glória para si mesmo. A capacidade de acreditar será mesmo? Ou toda a glória vai para Deus? Pense um pouco sobre isso. Você acha que você tem alguma participação nesse processo de transformação da sua mente, do seu coração? O ensinamento da depravação total é que Deus, somente Deus, leva toda a glória, toda a glória. Nós participamos com a nossa imundície, com a nossa total depravação. Eu quero então agora concluir com uma rápida aplicação. O que nós aprendemos pelo ensino da nossa depravação total, em primeiro lugar, é uma explicação para todos os problemas que encontramos em nosso mundo. De ódio, de corrupção, de guerra, pobreza, ganância, drogas, promiscuidade sexual, rebelião e anarquia. Mesmo se todo mundo se convertesse, não seriam resolvidos todos os nossos problemas, uma vez que os cristãos ainda são pecadores. Mas nós vemos que o Evangelho nos leva a resolver os problemas no mundo até que Jesus venha.
quando todas as coisas serão totalmente renovadas. Em segundo lugar, nós aprendemos que estamos em uma condição terrível em nossa própria depravação. Isso nos dá uma noção da urgência de buscar a Deus. Nós percebemos que não há esperança longe da graça natural, sobrenatural e imerecida de Deus. Isso deveria nos levar a apelar a Deus por sua grande misericórdia. Nós deveríamos chamar a Jesus para nos salvar de nossa condição horrorosa e miserável. E em terceiro lugar, sabemos agora que se nós buscarmos ajuda e a misericórdia de Deus, é somente porque Deus primeiramente começou a obra de seu Espírito em nossos corações para chamar por Ele. Filipenses 2,13 vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Em quarto lugar, o entendimento da total depravação do homem tem impacto em várias decisões feitas em casa, na escola, na política e no governo. Nosso entendimento da natureza pecaminosa básica da humanidade afeta como educar nossas crianças. Isso afeta diretrizes com respeito ao crime e à punição. Mas, no coração dessa doutrina, está a necessidade de nós entendermos que estamos totalmente falidos perante Deus. Se mantivermos a ideia de que temos alguma capacidade espiritual, ainda que pequena, não vamos nos preocupar nunca com a nossa condição espiritual. Geralmente nós pensamos que temos uma longa vida para viver e que ainda há tempo para pensar na salvação em Cristo um pouco adiante. Mas, ao reconhecermos nossa real condição de estarmos mortos no pecado e estaremos em desespero e procurando por Cristo, nós vamos sentir uma urgência em nos arrependermos e acreditarmos nele. Pois nós não temos méritos em nós mesmos para oferecer a Deus e recebermos a salvação. A salvação vem de Deus somente, através de Cristo somente, pela graça somente, através da fé somente, que nos é dada como um dom de Deus, para a glória de Deus somente. E eu quero concluir com um texto que nos chama a ações de graças. Efésios 3, versículos 20 e 21. No final dessa linda oração, o apóstolo Paulo assim conclui: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nessa manhã eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que é membro da igreja, você que entende estar em Cristo Jesus, pela fé, tendo como seu Senhor e Salvador, a participarmos alegremente da mesa do Senhor. Convido você a um tempo de oração silenciosa, enquanto nos preparamos para a mesa do Senhor.